Toda a terra tinha uma só língua e as mesmas palavras. Emigrando do Oriente, os homens encontraram uma planície na terra de Senaar, e aí se estabeleceram. Disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e cozamo-los no fogo. Serviram-se de tijolos em vez de pedras, e de betume em lugar de argamassa. Disseram ainda: Vinde, façamos para nós uma cidade e uma torre cujo cume chegue até o céu. Tornimos. Célebre o nosso nome, para que não sejamos dispersos sobre toda a face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens tinham edificado. E o Senhor disse: Eis que são um só povo e têm uma só língua. Isso é o começo de suas iniciativas. Agora, nenhum desígnio será irrealizável para eles. Pois bem, desçamos e confundamos de tal modo a linguagem deles que não possam compreender-se uns aos outros. Foi dali que o Senhor os dispersou sobre toda a face da terra, e eles cessaram de edificar a cidade. Por isso deu-se-lhe o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de todos os habitantes da terra, e foi dali que ele os dispersou sobre toda a face da terra. Eis a posteridade de Sem. Sem tinha 100 anos quando gerou Arfaxad, 2 anos depois do dilúvio. Depois que gerou Arfaxad, Sem viveu ainda 500 anos, e gerou filhos e filhas. Arfaxad tinha 35 anos quando gerou Salé. Depois que gerou Salé, Arfaxad viveu ainda 403 anos, e gerou filhos e filhas. Salé tinha 30 anos quando gerou Éber. Depois que gerou Éber, Salé viveu ainda 403 anos, e gerou filhos e filhas. Éber tinha 34 anos quando gerou Faleg. Depois que gerou Faleg, Éber viveu ainda 430 anos, e gerou filhos e filhas. Faleg tinha 30 anos quando gerou Reu. Depois que gerou Reu, Faleg viveu ainda 209 anos, e gerou filhos e filhas. Reu tinha 32 anos quando gerou Sarug. Depois que gerou Sarug, Reu viveu ainda 207 anos, e gerou filhos e filhas. Sarug tinha 30 anos quando gerou Nacor. Depois que gerou Nacor, Sarug viveu ainda 200 anos, e gerou filhos e filhas. Nacor tinha 29 anos quando gerou Taré. Depois que gerou Taré, Nacor viveu ainda 119 anos, e gerou filhos e filhas. Taré tinha 70 anos quando gerou Abrão, Nacor e Harã. Eis a posteridade de Taré. Taré gerou Abrão, Nacor e Harã. Era gerou Ló. Harã morreu antes de seu pai Taré, na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Abrão e Nacor tomaram esposas. A mulher de Abrão chamava-se Sarai, e a de Nacor chamava-se Milca, filha de Harã, pai de Milca e de Jesca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Taré tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Chegaram a Harã e aí se estabeleceram. Taré viveu 205 anos, e morreu em Harã. O Senhor disse a Abrão: Sai de tua terra, de tua família e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti um grande povo, abençoar-te-ei, engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abrão partiu, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, com todos os bens que haviam adquirido e os servos que haviam tido em Harã, e partiram para a terra de Canaã, aonde chegaram. Abrão atravessou o país até o lugar chamado Siquém, até o carvalho de Moré.
Naquele tempo os cananeus habitavam na terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse-lhe: Darei esta terra à tua posteridade. Abrão edificou ali um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Dali passou para a montanha ao oriente de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Rai ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o seu nome. Depois Abrão partiu, caminhando sempre em direção ao sul. Houve fome naquela terra, e Abrão desceu ao Egito para ir habitar, porque a fome era grande na terra. Ao se aproximar do Egito, disse a Sarai, sua mulher: Eis que sei que és mulher formosa de aspecto. Quando os egípcios te virem, dirão: É sua mulher. E me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que, por tua causa, me tratem bem e conservem a minha vida em atenção a ti estai. Quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que a mulher era muito formosa. Os oficiais de Faraó viram-na e falaram dela a Faraó, e a mulher foi levada à casa de Faraó. Por causa dela trataram bem a Abrão, e ele teve ovelhas, bois, jumentos, servos, servas, jumentas e camelôs. Mas o Senhor feriu Faraó e sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Faraó chamou Abrão e disse: Que é isso que me fizeste? Por que não me declaraste que ela era tua mulher? Porque disseste: É minha irmã, de maneira que a tomei por mulher? Agora, pois, eis aí tua mulher, toma-a aí. Vai-te. E Faraó deu ordem a seus homens para que o mandassem embora com sua mulher e tudo o que possuía. Abrão subiu do Egito para o sul com sua mulher e tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abrão era muito rico em rebanhos, em prata e em ouro. Continuou suas caminhadas desde o sul até Betel, até o lugar onde havia estado sua tenda entre Betel e Rai, ao lugar onde havia feito um altar, e ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, tinha também ovelhas, bois e tendas. A terra não podia sustentá-los se habitassem juntos, porque seus bens eram muitos e não podiam habitar juntos. Por isso houve disputas entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os pastores dos rebanhos de Ló. Naquele tempo os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Abrão disse a Ló: Que não haja discórdia entre mim e ti, entre meus pastores e os teus, porque somos irmãos. Acaso não está toda a terra diante de ti? Peço-te que te separes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, toda ela bem regada antes que o Senhor destruísse Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até Segor. Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e partiu para o oriente. Assim se separaram um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló nas cidades da planície, e armou suas tendas até Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram muito maus e grandes pecadores diante do Senhor. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: Levanta teus olhos e olha do lugar onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Pois bem, toda a terra que vês, eu a darei a ti e à tua posteridade para sempre. Tornarei tua posteridade como o pó da terra. Se alguém puder contar o pó da terra, também tua posteridade será contada. Levanta-te, percorre o país em seu comprimento e em sua largura, porque eu o darei a ti. Abrão levantou suas tendas e foi habitar junto aos carvalhos de Mambré, que estão em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Aconteceu nos dias de Amrafel, rei de Senaar, de Arioque, rei de Elazar, de Codorlaumor, rei de Elão, e de Tadal, rei de Guim, que estes fizeram guerra contra Bará, rei de Sodoma, Bersa, rei de Gomorra, Senab, rei de Adama, Semeber, rei de Sebuim, e contra o rei de Balá, que é Segor.
Todos estes se reuniram no vale de Sidim, que é o mar salgado. Durante 12 anos tinham servido a Codorlaomer, mas no 13º ano se revoltaram. No 14º ano vieram Codorlaomer e os reis que estavam com ele, e bateram os refães em Astarot-Carnaim, os Uzins em Ram, os Emins na planície de Cariataim, e os Orreus nas montanhas de Seir até Eufarã, que está junto ao deserto. Depois, voltando, vieram a Emespate, que é Cadés, e devastaram todo o território dos Amalecitas, e também os amorreus que habitavam em Azazon-Tamar. Então saíram o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Adama, o rei de Sebuim e o rei de Balá, que é Segor, e travaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Codorlaomer, rei de Elão, Tadal, rei de Guim, Amrafel, rei de Senaar, e Arioc, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. O rei de Sodoma e o rei de Gomorra, fugindo, caíram neles, e os que ficaram fugiram para a montanha. Os vencedores tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todos os seus víveres, e se foram. Tomaram também Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, com todos os seus bens, e se foram. Um fugitivo veio avisar Abrão, o hebreu, que habitava junto aos carvalhos de Mambré, o amorreus, irmão de Escol e de Aner, que eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu irmão havia sido levado cativo, armou 318 dos seus servos mais fiéis, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Durante a noite dividiu suas tropas, caiu sobre eles e os perseguiu até Oba, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens, e também seu irmão Ló com os seus bens, as mulheres e o povo. O rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, quando ele voltava depois de derrotar Codorlaomer e os reis que estavam com ele, no vale de Seive, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, mandou trazer pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me as pessoas e guarda para ti os bens. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma: Levanto minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Nem um fio, nem uma correia de sandália, de tudo que te pertence tomarei, para que não digas: Eu enriqueci Abrão. Nada para mim, exceto que meus servos comeram, e a parte dos homens que foram comigo, Aner, Escol e Mambré, que eles tomem a sua parte. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor foi dirigida a Abrão em visão: Não temas, Abrão. Eu sou teu escudo e tua recompensa será muito grande. Abrão disse: Senhor Deus, que me darás, uma vez que me vou sem filhos? Abrão disse ainda: Eis que não me deste posteridade, e um escravo nascido em minha casa será o meu herdeiro. Mas a palavra do Senhor foi-lhe dirigida: Não será esse teu herdeiro, mas aquele que sair de tuas entranhas. Esse será o teu herdeiro. Depois levou-o para fora e disse: Ergue os olhos ao céu e conta as estrelas, se as podes contar. E acrescentou: Tal será a tua posteridade. Abrão acreditou no Senhor, que lhe imputou isso como justiça. E disse-lhe: Eu sou o Senhor, que te fiz sair de Ur dos Caldeus para dar-te esta terra como propriedade. Abrão perguntou: Senhor Deus, como saberei que a possuirei? Respondeu-lhe o Senhor: Toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abrão tomou todos esses animais, dividiu-os pelo meio e pôs cada metade em frente da outra, mas não dividiu as aves.
Aves de rapina desceram sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotou. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que o assaltaram o pavor e as trevas. O Senhor disse a Abrão: Fica sabendo que tua posteridade será peregrina numa terra estrangeira, será reduzida à escravidão e oprimida durante 400 anos. Mas eu julgarei a nação a qual terão servido, e depois sairão com grandes riquezas. Tu, porém, irás em paz para junto de teus pais e serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração voltarão para aqui, porque até então não se terá atingido a plena medida das iniquidades dos amorreus. Quando o sol se pôs e fez-se escuridão, apareceu uma fornalha fumegante e uma tocha de fogo, que passou por entre aqueles pedaços. Naquele dia o Senhor fez uma aliança com Abrão, dizendo: A tua posteridade darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates, a terra dos quineus, dos cenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refães, dos amorreus, dos cananeus, dos gergazeus e dos jebuseus. Sarai, mulher de Abrão, não lhe tinha dado filhos. Tinha ela uma escrava egípcia chamada Agar, e disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me fez estéril, une-te, pois, à minha escrava, e talvez terei filhos por meio dela. Abrão ouviu a voz de Sarai. Depois de ter Abrão habitado 10 anos na terra de Canaã, Sarai, sua mulher, tomou Agar, sua escrava egípcia, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Ele uniu-se a Agar, e ela concebeu. Vendo-se grávida, olhava com desprezo para sua senhora. Sarai disse a Abrão: A afronta que sofro cai sobre ti. Eu mesma pus minha escrava em teus braços, mas desde que ela se viu grávida, olha para mim com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e ti. Abrão respondeu a Sarai: Eis que tua escrava está em tuas mãos, faze dela o que te aprouver. Sarai tratou-a com tanta dureza que ela fugiu. O anjo do Senhor encontrou-a perto de uma fonte de água no deserto, a fonte que está no caminho de Sur, e disse-lhe: Agar, escrava de Sarai, de onde vens e para onde vais? Respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Disse-lhe o anjo do Senhor: Volta para junto de tua senhora e humilha-te sob sua mão. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Multiplicarei tanto a tua posteridade que não se poderá contá-la. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste, e darás à luz um filho, ao qual chamarás Ismael. Porque o Senhor ouviu tua aflição. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, habitará em frente de todos os seus irmãos. Agar invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és o Deus que me vê. Porque disse: Não vi eu ainda aqui, depois daquele que me vê. Por isso aquele poço foi chamado Poço de Lai-roi, está entre Cadés e Barad. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão chamou Ismael ao filho que Agar lhe dera. Abrão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Quando Abrão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Estabelecerei a minha aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Abrão prostrou-se com a face por terra, e Deus disse-lhe: Eis a aliança que faço contigo, serás pai de uma multidão de nações. Não te chamarás mais Abrão, mas teu nome será Abraão, porque te constituo pai de uma multidão de nações. Tornar-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e depois de ti com a tua posteridade de geração em geração, uma aliança eterna, para ser o teu Deus e o de tua posteridade. Dar-te-ei, e à tua posteridade,
a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o vosso Deus. Deus disse a Abraão: Tu guardarás a minha aliança, tu e tua posteridade de geração em geração. Eis a aliança que guardareis entre mim e vós, e tua posteridade. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne de vosso prepúcio, e isso será o sinal da aliança entre mim e vós. À idade de 8 dias, todo macho dentre vós será circuncidado de geração em geração, tanto escravo nascido em casa como o que for comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for de tua raça. Será circuncidado nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e minha aliança estará em vossa carne, como aliança perpétua. O incircunciso, o macho cuja carne do prepúcio não for circuncidada, esse será exterminado do meio de seu povo, violou minha aliança. Deus disse a Abraão: A Sarai, tua mulher, não a chamarás mais Sarai, mas seu nome será Sara. Eu a abençoarei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, ela se tornará nações, e reis de povos procederão dela. Abraão prostrou-se com a face por terra e riu-se, dizendo consigo: A um homem de 100 anos há de nascer um filho. E Sara, aos 90 anos, há de dar à luz. Abraão disse a Deus: Oxalá viva Ismael diante de ti. Deus disse: Não, mas Sara, tua mulher, dar-te-á um filho, ao qual chamarás Isaque. Estabelecerei com ele minha aliança, uma aliança perpétua para sua posteridade. Quanto a Ismael, também te ouvi, eis que o abençoo, torná-lo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Ele gerará 12 príncipes, e farei dele uma grande nação. Mas estabelecerei minha aliança com Isaque, que Sara te dará à luz no ano próximo, neste tempo. Tendo acabado de falar com ele, Deus retirou-se de Abraão. Abraão tomou seu filho Ismael, todos os escravos nascidos em sua casa e todos os que tinha comprado por dinheiro, todo macho dentre os da casa de Abraão, e circuncidou-lhes a carne do prepúcio naquele mesmo dia, conforme Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado. Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando foi circuncidada a carne de seu prepúcio. Naquele mesmo dia foram circuncidados Abraão e seu filho Ismael. E todos os homens de sua casa, escravos nascidos em casa ou comprados por dinheiro a estrangeiros, foram circuncidados com ele. O Senhor apareceu a Abraão junto aos carvalhos de Mambré, quando ele estava sentado à entrada da tenda, na hora mais quente do dia. Levantando os olhos, viu 3 homens de pé a pouca distância. Assim que os viu, correu da entrada da tenda ao seu encontro, prostrou-se por terra e disse: Meu senhor, se achei graça a teus olhos, peço-te que não passes adiante sem parar junto de teu servo. Mandarei trazer um pouco de água para lavardes os pés, e descansareis debaixo desta árvore. Vou buscar um bocado de pão para vos refazerdes antes de seguirdes adiante. Para isso mesmo chegastes perto de vosso servo. Responderam eles: Faze como disseste. Abraão foi depressa à tenda de Sara e disse: Depressa, toma 3 medidas de flor de farinha, amassa-a e faze pães cozidos sob a cinza. Abraão correu ao rebanho, tomou um bezerro tenro e bom, e deu a um servo, que se apressou em prepará-lo. Depois tomou coalhada e leite, e o bezerro que tinha mandado preparar, e pôs tudo diante deles. Ficou de pé, junto deles, debaixo da árvore, enquanto comiam. Disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? Respondeu: Está aí na tenda. Disse um deles: Certamente voltarei a ti no próximo ano, então tua mulher Sara terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda, que estava atrás dele.
Abraão e Sara eram velhos, de idade avançada, e Sara já não tinha menstruação das mulheres. Sara riu-se consigo mesma, dizendo: Agora que sou velha, terei ainda prazer? E meu senhor também é velho. O Senhor disse a Abraão: Por que Sara se riu, dizendo: Acaso poderei dar à luz, eu que sou velha? Haverá alguma coisa impossível ao Senhor? No tempo fixado voltarei a ti, no próximo ano, e Sara terá um filho. Os dois anjos chegaram a Sodoma à tarde. Ló estava sentado à porta de Sodoma. Logo que os viu, Ló levantou-se para ir ao encontro deles, e prostrou-se com a face por terra. Disse: Meus senhores, vinde, peço-vos, à casa de vosso servo para aí passardes a noite. Lavareis os pés, de madrugada, continuareis vosso caminho. Eles responderam: Não, passaremos a noite na praça. Mas ele insistiu tanto que foram com ele e entraram em sua casa. Ló preparou-lhes uma refeição e mandou cozer pães sem fermento, e comeram. Ainda não se tinham deitado, quando os homens da cidade, os homens de Sodoma, cercaram a casa, desde o moço até o velho, todo o povo junto. Chamaram Ló e disseram-lhe: Onde estão os homens que vieram à tua casa esta noite? Traze-os cá fora para que os conheçamos. Ló saiu à porta, fechou atrás de si, e disse: Suplico-vos, meus irmãos, não façais semelhante mal. Tenho 2 filhas que ainda não conheceram homem, vou trazê-las, fazei-lhes o que vos aprouver. Mas nada façais a esses homens, porque se acham sob a proteção de meu teto. Mas eles responderam: Sai daí. Este veio habitar aqui como estrangeiro e quer fazer de juiz. Pois bem, far-te-emos pior do que a eles. Avançaram contra o homem, contra Ló, e se preparavam para arrombar a porta. Mas os homens estenderam a mão, puxaram Ló para dentro da casa e fecharam a porta. Feriram de cegueira os que estavam à porta da casa, tanto pequenos como grandes, e estes não puderam mais encontrar a porta. Os homens disseram a Ló: Tens ainda aqui alguém, genros, filhos, filhas, ou outros que te pertençam na cidade? Faze-os sair deste lugar, porque vamos destruir este lugar, pois grande é o clamor que se eleva daqui diante do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Ló saiu e falou a seus genros, aos que deviam desposar suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas seus genros julgaram que ele estava brincando. Ao raiar da aurora, os anjos insistiram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui se acham, para que não pereças no castigo da cidade. Como ele hesitasse, os homens tomaram-no pela mão, a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, porque o Senhor queria poupá-lo, e conduziram-no para fora da cidade. Enquanto os faziam sair, um deles disse: Salva a tua vida. Não olhes para trás e não pares em parte alguma da planície. Foge para a montanha, para que não pereças. Ló disse-lhes: Não, meu senhor. Visto que teu servo achou graça a teus olhos e usaste comigo de tão grande misericórdia, salvando-me a vida, eu não poderei fugir para a montanha, pois tenho medo que o mal me apanhe e que eu morra. Eis aqui perto uma cidade onde poderei refugiar-me. É pequena. Permite que me refugie aí. Não é pequena? Oi. Assim terei a vida salva. Respondeu-lhe: Pois bem, concedo-te ainda este favor. Não destruirei a cidade de que falas. Apressa-te a refugiar-te lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres chegado. Por isso essa cidade foi chamada Segor. O sol levantava-se sobre a terra quando Ló entrou em Segor.
Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo da parte do Senhor. Destruiu essas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação do solo. A mulher de Ló olhou para trás e transformou-se numa estátua de sal. Abraão levantou-se de manhã cedo e foi ao lugar onde estivera na presença do Senhor. Olhou na direção de Sodoma e Gomorra e de toda a extensão da planície, e viu que da terra subia fumaça, como a fumaça de uma fornalha. Quando Deus destruiu as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e livrou Ló da catástrofe pela qual destruiu as cidades onde Ló habitava. Ló subiu de Segor e estabeleceu-se na montanha com suas 2 filhas, porque tinha medo de ficar em Segor. Habitou numa caverna com suas 2 filhas. A mais velha disse à mais nova: Nosso pai é velho, e não há homem na terra para se unir a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamos nosso pai beber vinho, e deitemo-nos com ele, a fim de conservarmos a descendência de nosso pai. Naquela noite fizeram seu pai beber vinho, e a mais velha foi deitar-se com ele. Ele não percebeu nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a mais velha disse à mais nova: Eis que ontem à noite deitei-me com meu pai, façamo-lo beber vinho também esta noite, e tu te deitarás com ele, a fim de conservarmos a descendência de nosso pai. Também naquela noite fizeram seu pai beber vinho, e a mais nova foi deitar-se com ele. Ele não percebeu nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. As 2 filhas de Ló ficaram grávidas de seu pai. A mais velha deu à luz um filho, ao qual chamou Moabe. Ele é o pai dos moabitas até hoje. A mais nova também deu à luz um filho, ao qual chamou Benjamim. Ele é o pai dos filhos de Amon até hoje. Abraão partiu dali para a região do sul, e estabeleceu-se entre Cadés e Sur. Habitou em Gerara como estrangeiro. Abraão dizia de Sara, sua mulher: é minha irmã. Abimeleque, rei de Gerara, mandou tomar Sara. Mas Deus apareceu de noite em sonhos a Abimeleque, e disse-lhe: Vais morrer por causa da mulher que tomaste, pois ela é casada. Abimeleque, que ainda não se tinha aproximado dela, respondeu: Senhor, farás perecer também uma nação inocente. Não me disse ele mesmo: é minha irmã? E ela também não disse: é meu irmão? Foi com a sinceridade de meu coração e com mãos inocentes que procedi assim. Deus disse-lhe em sonhos: também eu sei que procedeste com a sinceridade de teu coração, e fui eu que te impedi de pecar contra mim. Por isso não permiti que a tocasses. Mas agora restitui a mulher a esse homem, porque ele é profeta. Ele intercederá por ti e viverás. Se não a restituíres, sabe que morrerás certamente, tu e todos os teus. Abimeleque levantou-se de manhã cedo, chamou todos os seus servos e contou-lhes todas essas coisas. Esses homens tiveram grande medo. Abimeleque chamou Abraão e disse-lhe: que nos fizeste? Em que te faltei para me trazeres tamanho pecado? Sobre mim e sobre o meu reino? Procedeste comigo de um modo que não é permitido. Disse ainda Abimeleque a Abraão: que pensavas fazer, agindo desse modo? Abraão respondeu: pensei, com certeza não há temor de Deus neste lugar, e me matarão por causa de minha mulher. Além disso, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, embora não de minha mãe, e tornou-se minha mulher. Quando Deus me fez vaguear longe da casa de meu pai, disse-lhe: presta-me este favor, em todo lugar aonde formos, dize que sou teu irmão. Abimeleque tomou ovelhas e bois, escravos e escravas, deu-os a Abraão, e restituiu-lhe Sara, sua mulher. E disse a Abimeleque: eis minha terra diante de ti, habita onde te aprouver. E disse a Sara:
Eis que dou 1000 peças de prata a teu irmão, que isso te sirva de reparação perante todos os que estão contigo, e perante todos estarás justificada. Abraão intercedeu junto a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de modo que puderam ter filhos, pois o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão.